Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, faço uma homenagem ao discurso Eu Tenho um Sonho, proferido há 60 anos por Martin Luther King Jr., no contexto da luta pelos direitos civis da população negra. Martin Luther King Jr. é uma das principais referências pela luta dos direitos civis da população negra nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. No entanto, apesar de ter atuado naquele país, ele acabou virando uma referência mundial. Nós já fizemos algumas reflexões a respeito desse tema. Vou deixar aqui no card, foi conduzido pela Mocidade sobre a importância dessa luta e dos dias que fazem referência a essa questão na nossa sociedade. O reverendo Martin Luther King Jr. adotava a filosofia da não violência, que ele explicitamente copiava de um outro líder hinduísta lá do outro lado do mundo, que foi o Mahatma Gandhi na luta pela libertação da Índia do império, do jugo britânico ali. É interessante porque isso mostra quanto que certos valores como amor, não violência, igualdade dos direitos sociais, eles atravessam todas as culturas, eles são valores universais. Martin Luther King Jr. organizava grandes manifestações e grandes passeatas nessas lutas, e então nós estamos em 28 de agosto de 1963, onde ele e os organizadores tinham preparado uma grande marcha em Washington, a capital dos Estados Unidos. E eles tinham uma expectativa, até bastante otimista, de reunir por volta de 100 mil pessoas. No entanto, naquele dia, se reuniram a eles em torno de 250 mil pessoas. Ele tinha feito anotações cuidadosas para proferir o seu discurso, começou com elas, mas tomado ali por aquele momento espetacular, ele deixou de lado suas anotações e profere espontaneamente esse discurso maravilhoso, Eu Tenho um Sonho. Eu separei 4 trechos para fazer uma breve análise em diálogo com a filosofia espírita. E estou me utilizando deste livro aqui, tem outros muito bons a respeito da vida dele. O primeiro trecho que eu separo é o seguinte, o reverendo diz assim: Digo hoje a vocês, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o real significado de seu credo. Nós sustentamos essas verdades para ficar evidente que todos os homens são criados iguais. É muito interessante isso, a espontaneidade com que ele manifesta as dores, as frustrações, as dificuldades, mas o sonho, a esperança o mobiliza para se posicionar resistindo aos tempos difíceis, mas também agindo no sentido de construir um mundo onde seja respeitada essa igualdade dos direitos sociais. Nesse ponto, ele lembra muito as propostas da pedagogia da esperança, proposta por Paulo Freire, que entende a esperança não no sentido da passividade, mas do esperançar, de alimentar o sonho de um mundo melhor e que esse sonho nos motiva a realizar essa ação, que está em consonância com a filosofia espírita, que nos leva a entender que somos nós os responsáveis pela condição na qual o mundo se apresenta, nas suas características sociais, econômicas e todas envolvidas nas relações interpessoais, e que nos compete realizar essas transformações. E a esperança de um mundo melhor, que é alimentada pela certeza da lei do progresso, que se cumpre ao longo de várias reencarnações. Prossegue King dizendo o seguinte: Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos serão capazes de se sentarem juntos à mesa da fraternidade. Essa é uma palavra muito importante, fraternidade. A doutrina espírita adota esse lema também, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E Kardec vem dizer que a fraternidade é o que funda e o que vai gerar esses outros 2 direitos.
Porque na fraternidade eu trato o outro como irmão. Logo, não há privilégios, não há direitos especiais. Todo mundo recebe de acordo com as suas necessidades, é bem tratado e por aí vai. E a doutrina espírita acrescenta aí a reencarnação. Eu acho que combina tão bem com essa passagem do King, que ele fala dessa reunião de quem antes foi escravo, daquele que foi senhor dos escravos, os descendentes. E a doutrina espírita adiciona o elemento da reencarnação. E aí nós vamos trocando de posições sociais, de etnias, de culturas, e vivenciamos diversas ocasiões, situações das nossas relações sociais. E de fato, à medida que vamos progredindo e vamos sentindo na pele literalmente as diferentes posições, nós vamos construindo esse mundo melhor a partir da fraternidade ao longo das múltiplas encarnações. Então, segundo a filosofia espírita, é na reencarnação que se funda o princípio da fraternidade universal e, por consequência, o princípio da igualdade dos direitos sociais e o da liberdade. Segue King dizendo o seguinte: eu tenho um sonho que um dia meus 4 filhos viverão em uma nação em que não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Essa é uma luta bastante evidente por igualdade, porque o que nós percebemos no nosso sistema, do nosso país, dos Estados Unidos e de muitos mundo afora, é que as considerações a respeito de raça, no sentido sociológico da palavra, fazem toda a diferença a respeito do tratamento que os indivíduos recebem. E isso vai acontecer também nas instâncias do judiciário, desse poder exercido aqui entre nós, das leis, de como que elas se manifestam, de como que elas são aplicadas e por aí vai. No tratamento também cotidiano, nas oportunidades de acesso ao estudo, no respeito às pessoas e por aí vai. Nós percebemos de maneira muito forte, muito evidente, de que há uma distinção nesse tratamento e de que as pessoas negras são tratadas de modo inferior, discriminadas, sofrem preconceitos e por aí vai. Então, o sonho do King, baseado nesses elementos universais, vejam vocês, é que um dia os seus filhos sejam tratados não por causa desses atributos externos, esses acidentes corporais, mas pelo seu caráter. E aí está, de novo, em pleno acordo com a filosofia espírita, todos fomos criados iguais diante de Deus, simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, com a perfeita capacidade de progredir intelectual e moralmente. Não tem cabimento fazer tratamentos distintivos baseados nas nossas diferenças étnicas e culturais. Isso é apenas uma marca de inferioridade espiritual. E King diz assim: quando nós deixarmos a liberdade ecoar em cada cidade, vila ou lugarejo, em todos os estados, em todas as metrópoles, seremos capazes de apressar o dia em que todos os filhos de Deus, brancos e negros, judeus e não judeus, protestantes e católicos, poderão apertar as mãos e cantar as palavras daquele velho canto religioso negro, finalmente livres, finalmente livres, graças a Deus Todo-Poderoso, finalmente livres. A liberdade como uma conquista, como o ápice das relações que são baseadas na igualdade dos direitos sociais, que precisa da fraternidade para gerar isso como consequência. Um discurso inspirador, uma vida inspiradora que serve de exemplo para nós, do que é alimentar um sonho, que mantém vivas esperanças de um mundo melhor, que gera uma resistência íntima, uma resistência coletiva e mobiliza as ações, mas que não são violentas. Ações que lutam pelos direitos, mas baseados numa relação de paz, buscando a fraternidade entre todas as criaturas. Martin Luther King Jr., quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ele é um baita exemplo do que é filosofia espírita no seu sentido moral. E aí é o território comum onde nos encontramos da ética da fraternidade, do amor universal, que não tem fronteiras e que luta para estabelecer a fraternidade que vai gerar a igualdade dos direitos sociais e a liberdade, finalmente a liberdade.
Quem quiser saber um pouco mais a respeito desse tema do racismo de modo específico, como que ele impacta as nossas vidas e como que a filosofia espírita dialoga sobre isso, temos mais uma live que fizemos sobre esse assunto. Vou colocar aqui no card, tem muito material para a gente aproveitar. Eu me recorte a respeito desse tema, convido você a conhecer esse discurso na íntegra e partilhar suas opiniões aqui nos comentários do vídeo, o que você aprende, de que forma esse discurso inspira você na sua vida. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.